Olá, um grande dia para você que está conectado aí nas nossas meditações diárias. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar. E o texto para nós refletirmos hoje, ele está registrado no Evangelho de São João, no capítulo 9, versículo 39. E na minha tradução está escrito a seguinte frase: Então revelou Jesus: Eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Jesus, ele estava praticamente direcionando essas palavras a um grupo específico de pessoas. O contexto aqui foi quando Jesus ele curou um cego, né, que colocou ali no seu rosto um lodinho e mandou que ele se banhasse ali no tanque de Siloé. E quando ele volta enxergando. E os cegos, aliás, os líderes da igreja, os chamados fariseus, estavam questionando aquela cura de Jesus, falando que aquele rapaz não havia nascido cego, e depois teve um questionamento quanto a isso. Mas o que nós podemos entender é que Jesus, ele tinha, durante o seu ministério, uma briga terrível, podemos dizer assim, entre aspas, né, com a liderança da igreja de sua época. Um grupo de pessoas fanáticas, um grupo de pessoas que tinham a sua chamada justiça própria, que achavam-se melhores do que as outras pessoas da sociedade. E Jesus, inclusive, ele dedica um capítulo da Bíblia inteirinho só para falar desse grupo de pessoas. Que depois você puder ler o capítulo 23 do Evangelho de São Mateus, fala ali da crítica que Jesus faz aos fariseus por conta deles se acharem melhor do que os outros, da sua justiça própria. Qual era o problema dos fariseus? Eles criam na salvação inteiramente pelas obras meritórias. Ou seja, uma pessoa ela era salva por aquilo que ela fazia para Deus. E Jesus até conta uma parábola lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14, do fariseu e do publicano, dizendo que o líder da igreja, ele foi lá na igreja e ele começa a se justificar diante de Deus, dizendo que fazia todas as coisas boas, que jejuava, que dava oferta, que devolvia dízimo, que ajudava as pessoas necessitadas, e que por conta daquilo, Deus era obrigado a fazer dele uma pessoa justa. É lógico que tudo aquilo que ele fazia é uma característica que nós precisamos ter na nossa vida também. Nós precisamos ajudar as pessoas, precisamos jejuar, precisamos orar. Tudo isso faz parte da vida de um cristão verdadeiro. Mas não deve ser isso a motivação para que eu seja salvo. Não. Primeiro porque tudo que eu fizer para a minha salvação será em vão. Porque a minha salvação não depende daquilo que eu faço. A minha salvação, ela depende daquilo que Jesus já fez por mim. O que eu faço é apenas retribuir em forma de agradecimento da paixão que eu tenho por Jesus e seu Evangelho. E aí eu vou fazer aquilo por amor. Na época de Cristo, os fariseus não entendiam isso. Eles entendiam que eles deveriam, e como eles entendiam assim, quando eles conseguiam fazer isso, eles se achavam melhor do que todas as outras pessoas. E hoje nós convivemos com dois grupos, que ao longo da história também sempre existiu, mas hoje bastante, poderemos ver bem nítido, que esses dois grupos estão errados também dentro das igrejas, que são aqueles que nós chamamos de legalistas, ou que têm atos parecidos com os dos fariseus, que se acham melhores do que outros dentro da igreja, e que corrigem, que criticam, que falam mal de quem não tem o mesmo padrão que eles têm de comportamento dentro da igreja. Por outro lado, nós temos outros grupos também chamados de liberais. E esse grupo acha que pode fazer qualquer coisa na igreja do jeito que quiser, que Deus te aceita, porque
Simplesmente Jesus te ama. Ah, Deus é amor, então não importa o que eu faça, que Ele vai me amar de qualquer jeito. Meu amigo, não é bem assim. A Bíblia diz, palavras de Cristo Jesus, Evangelho de São João, capítulo 15, verso 14. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Jesus nos ama, mas Ele também quer a nossa obediência à sua vontade. E essa obediência envolve muitas coisas. Então, se você ama Cristo, você vai obedecer e vai seguir as regras que Ele pede para você. Mas você vai seguir, não é para ser como os fariseus, para ser salvo, mas porque você ama, é uma forma de você retribuir para Deus. Então, que nesse dia, eu e você, na maneira como nós professamos o nosso cristianismo, possamos ser equilibrados, não pender nem para um lado, nem para o outro, porque os dois lados são corretos. A Bíblia diz, este é o caminho, andai por ele. Então que nós possamos andar no caminho que Jesus traçou para cada um de nós, sendo equilibrados nas nossas decisões, tendo amor primeiro para com Deus e segundo para com o nosso próximo. E assim estaremos fazendo a vontade do nosso Pai que está no céu. Que Deus te abençoe nesse dia. Um grande abraço e que a bênção de Deus o acompanhe. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, vivemos, ó Pai, num período onde o cristianismo muitas vezes tem sido entendido de uma maneira completamente equivocada. Algumas pessoas, ó Pai, têm se tornado fanáticas, extremistas e feito, ó Deus, do cristianismo um fardo para suas vidas e não têm feito, ó Deus, ou melhor, praticado um cristianismo com amor, com misericórdia, com bondade para com a própria pessoa e as pessoas que estão ao seu redor, se achando melhores do que muitos outros. Que o Senhor tenha misericórdia deles, ó Deus. Por outro lado, muitas vezes também temos pessoas que têm visto no cristianismo algo totalmente descomprometido. São pessoas que dizem que amam a Cristo, que entregaram-se a Ele, mas que não têm feito nada por esse Jesus através de sua vida, Pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a encontrar o ponto de equilíbrio para não nos tornarmos nem liberais nem legalistas, mas seguirmos o verdadeiro cristianismo, que o Senhor resumiu em duas partes quando esteve aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, e assim estaremos obedecendo a Ti em tudo. E também, ó Pai, nós temos o amor pelo próximo como a nós mesmos, para que nós saibamos que cada uma das pessoas que estão ao nosso redor é um candidato ao reino celestial, é um irmão, é um amigo que o Senhor nos colocou para que nós pudéssemos contribuir para a salvação dessa pessoa também, ó Pai. Fique conosco, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, para que cada um de nós tenhamos, ó Pai, a verdadeira instrução naquilo que se chama o verdadeiro cristianismo. Nos dê um dia feliz na Tua presença, perdoe os nossos pecados e esteja com cada um de nossos amigos, é o que eu te peço no nome de Cristo nosso Senhor. Amém, ó Deus, amém, ó Pai. Mais uma vez, eu quero te agradecer por você já estar a cada dia conectado conosco em nossas meditações e quero pedir para que você não se esqueça de compartilhar, de se inscrever e também de dar um cliquezinho aí no nosso sininho e assim você estará a cada dia recebendo as nossas mensagens. Um grande abraço e que Deus te dê muita paz nesse dia.